A galera que é de TI normalmente sempre escuta, você é de TI, então você sabe mexer com Excel. Isso. E a galera normalmente fala, não tem nada a ver com Excel, né? Então o que Excel pode te ajudar? Para ele é um dia e 5 seria mais 12 horas. E o primeiro dia do Excel é calculado lá em 1 de 1900. Se promovido na sua empresa, você precisa saber qual que é o tipo de atividade que vai te dar esse destaque na sua empresa. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Refatorar, seu podcast sobre tecnologia, carreira e muito código. Hoje a gente vai falar com um especialista em Excel, a gente vai fazer a bio dele aqui, que é bem maneira. Ele é formado em análise de sistemas com formação em pós-graduação em gestão de projetos. Atualmente ele é líder de projetos na Matera, uma das maiores empresas de soluções financeiras do Brasil. E ele é especialista em Excel e é dono do canal Iera Explica. Eu recomendo fortemente vocês acessarem lá e conhecer o canal dele, que é bem maneiro. Ele faz vídeos toda semana e na quarta-feira ele tem live. Então se você tem alguma dúvida, entra lá que ele vai responder para você. E ele já está há 3 anos fazendo isso. Então é muito conteúdo, muita coisa bacana. Você vai aprender muito com ele. Lucas, muito prazer estar aqui com você hoje. A gente tem alguma história bem longa aí para contar para o pessoal. E é verdade. Muito obrigado por você fazer parte do podcast. Obrigado por ter me chamado, Marco. É uma honra estar aqui com você, cara. Legal, muito bom. Então vamos começar desde o começo. O começo que a gente conhece, né? Começo que a gente se conhece. Isso. Vamos lá. Faz tempo já, hein? Galera, conheci esse cara numa empresa lá atrás. Quando ele entrou na empresa, já tinha, sei lá, uns 3 anos de empresa. E ele tava lá numa salinha fazendo um Pong. Vou pedir pro Glauber colocar aqui um Pong pra vocês. Ele tava fazendo isso no Excel, gente. Sabe o que é um jogo dentro do Excel? No Excel mesmo, sabe? Na planilha ali. E aquilo ali eu falei assim, cara, esse cara aqui é diferenciado. Isso é muito doido. Cara, me conta isso. Qual que é essa admiração? Onde é que você conseguiu gostar tanto do Excel, assim? Cara, É tudo questão de necessidade e oportunidade ao mesmo tempo, né? Então, eu comecei a usar Excel quando ainda era estagiário, né? E ali estava fazendo o trabalho de estagiário, né? Fiz estágio na Caixa, então eu estava fazendo o trabalho de cuidar do almoxerifado, organizar gaveta, fazer relatórios, mas e ali é que eu comecei a usar Excel e ver o potencial do Excel e entender que isso me traria muito mais oportunidade. Então, lá, fiz algumas planilhas, na época, para mim era complexo, mas hoje eu vejo que eram simples, né? Mas que me trouxeram várias oportunidades. E aí eu fui para a empresa lá que a gente se conheceu, contratado para programar em VBA, né? E foi lá que eu comecei a desenvolver, de fato, todo o meu conhecimento. Tanto na parte de codificação, VBA, né? Quanto na parte de planilha, né? Então, quando você chegou lá, eu estava estudando o VBA e eu sempre fui chegado em jogo, né? Eu falei, eu vou aprender fazendo um jogo. Cara, e esse joguinho já evoluiu. Já evoluiu ainda? Evoluiu. Cara, muito massa. Porque lá a gente, né, trabalhou junto um período, né? Um curto período de tempo, né? Foi. Acho que 1 ano, alguma coisa no máximo. Acho que não deu 1 ano, né? Que a gente trabalhou junto, né? Na mesma sala, né? E aí tinha sistemas lá nessa empresa, né? Sistemas dentro do Excel, com login e senha, acessava a base. Então, Excel, o pessoal tem uma visão que é muito planilhinha e tal, que é pouca coisa, só uma coisa de linha, mas dá pra fazer muita coisa bacana, né? Demais. Excel tem uma infinidade de oportunidades de ferramentas e hoje em dia tá muito mais fácil ainda, né? Naquela época era mais código mesmo na veia que você tinha que saber para conectar verdade. As coisas da Microsoft. Hoje em dia está muito mais fácil, mas pouca gente tem o conhecimento ou ideia mesmo do que o Excel pode fazer por você, né? A gente vai entrar nessas dúvidas e para o pessoal saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E a gente, basicamente, a grande intenção aqui do podcast é trazer você para mostrar as possibilidades, né, para quem está entrando na área. Quem quer começar a programar, o Excel inevitavelmente vai ser uma ferramenta que eles vão ter que utilizar. Dados, estrutura, até lógica de programação também é bastante utilizado. O que você acha, como é que um profissional começa a utilizar Excel para entrar na área de programação também? Show. Essa é uma dúvida, é uma pergunta bastante interessante, porque né, a galera que é de TI normalmente sempre escuta, você é de TI, então você sabe mexer com Excel. E a galera normalmente fala, não tem nada a ver com Excel, né? Então o que Excel pode te ajudar?
primeiro na construção lógica de todas as fórmulas, todas as funções que você vai usar. Você tem um raciocínio lógico muito parecido com programação, então você já vai começar a treinar esse lado lógico de como entender um código, seja com uma função ou seja com a planilha mesmo, as funções da planilha, você já vai treinar esse seu lado lógico de como entender por que um valor está sendo calculado antes que outro, por que está dando erro em alguma função, isso você já vai ir absorvendo, né? E isso é bom para você alavancar outros conhecimentos, né, em linguagem de programações mais para frente. E aí, outra coisa interessante de Excel é que para qualquer área, seja se você vai entrar na área de TI ou não, você vai inevitavelmente utilizar dados, vai utilizar análise e o Excel te facilita muito isso. Então você consegue de maneira prática construir, juntar um aglomerado de dados e tirar uma análise ali em questão de minutos. Exato. Né? E isso acaba sendo um diferencial, né? Para você responder perguntas de algum relatório, de algum reporte, até fazer acompanhamento das suas atividades. Isso facilita bastante, né? E o Excel ele é dinâmico ao extremo, né? Acho que é a ferramenta mais dinâmica, colaborativa, democrática do universo. É muito maleável, né? Você consegue fazer diversas coisas com ela. Ela não é uma ferramenta, como eu posso dizer assim, que te limita em alguma coisa, né? Que pode... Limitante, exatamente. Ela não é uma ferramenta limitante, exatamente. Ela se começa a ter várias ideias porque o Excel existe da estrutura como ele é e você, puta, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer assim. Só que daí, esse também é um grande tipo de problema, né? Você tem uma ideia e fala, tá, mas como é que eu faço isso? Aí como é que eu faço uma tabela dinâmica? Como é que eu faço tal regra? Exatamente. Aí você começa a ter uma ideia legal, você fala, pô, vou ter que programar. Vou ter que fazer alguma coisinha em VBA, então... Talvez, talvez. Gráficos e tal. Legal. O que você acha que para um júnior é necessário saber, assim? Tipo, ó, tá entrando numa empresa, tá participando de uma vaga, de uma entrevista. Antigamente tinha... Você manja de pacote Office? Pacote Office, né? Antes era um diferencial. Agora já é obrigatório, né? Obrigatório. Não tem. Você dá uma pesquisada aí no LinkedIn Vagas, todo mundo vai pedir um... Não sei se pede mais. Microsoft Office, mas você vai ver lá Excel, alguma coisa assim. Agora, voltado mais pro júnior, é muito difícil. Isso tem muito um preconceito, ou é difícil falar sobre isso, sobre níveis no Excel. Tá. Porque o que acontece? Nem a Microsoft define o que é um básico, intermediário, superior, não tem uma determinação, porque cada área e cada equipe, digamos assim, pode considerar uma funcionalidade básica que para outra pode ser, nossa, nunca vou usar isso. Então depende das funções que você vai utilizar, depende de quais são as atividades que você vai exercer, mas o que eu costumo dizer no meu canal, né? Que o que você vai usar no seu dia a dia, com certeza, é alguma questão de tabela dinâmica para analisar alguns dados. Obrigatório, né? Obrigatório, em qualquer área você vai analisar dados, sejam lá quais dados você for analisar, você vai precisar entender o princípio básico de uma tabela dinâmica. Estrutura de dados, como que você constrói uma tabela, né? Porque a tabela dinâmica ela é ótima, mas se ela não tiver uma fonte de dados estruturada, você não vai conseguir realizar as análises com base nela. Deixa eu falar um pouquinho mais de estruturidades, que isso é muito importante para programação, né? Que a ideia é o game changer da programação. Legal. O que mais? E aí, o que eu diria também, né? Se eu fosse elencar 3, vamos lá. Então, estrutura de dados, tabela dinâmica, que aí você vai ter que aprender algumas coisinhas. E aí, beleza, você tem toda a parte analítica. E aí, a terceira parte seria algo visual. Talvez a construção de gráficos para você conseguir exibir o seu resultado da análise, né? Você fez toda a análise, mas como é que você apresenta essa análise para alguém? Entendi. Então, alguma coisa nesse sentido de gráficos, de layout, de dashboard, alguma coisa assim, é muito interessante e te abrem oportunidades aí para você ser destacado, né? Muitas vezes eu fui procurado pelos meus chefes porque eu sabia apresentar alguma informação, eles pediam algum insight de como apresentar esse número, como construir uma apresentação, e isso te abre portas de maneira muito rápida. Eu lembro, cara, que os dashboards lá era muito número, muita coisa, muita visão, e tem que saber resumir, tem que saber mostrar de uma forma correta. Então, se tem gráfico de pizza, tem gráfico de coluna, tem gráfico de linha, é difícil, né, você
Não apenas saber implementar, mas saber qual fazer, utilizar. Que faz mais sentido. Exatamente. Então é complicadão. Porque cada tipo de gráfico vai ser ideal em determinada situação. Né? E aí, claro, vai com o tempo que você vai estudando e você vai adquirindo experiência para saber, não, nesse determinado cenário aqui que eu quero mostrar uma evolução de faturamento por período. Pô, eu já sei que eu vou utilizar um gráfico de linhas, talvez, porque daí eu consigo deixar os meses no eixo horizontal, o faturamento no eixo vertical. Então você vai pegando isso com o tempo. Mas, te garanto, se você souber gráfico de linhas, colunas e barras, eu acho que você já está... Já matou 90% aí dos cenários, você consegue apresentar com esses gráficos. Legal. Né? Tabela dinâmica, isso aí eu achando fora as funções, talvez, né? Que tem bastante coisa de função que dá para trabalhar muita coisa, a gente vai falar um pouquinho mais, talvez, né? Mas a tabela dinâmica também, ela é uma coisa que confunde rápido, que dá para se perder rapidinho. Mas quando você manja dela ali, dá para se fazer muita coisa legal, né? Sim. Como é que ela funciona? Qual que é a ideia por trás? A tabela dinâmica é como se fosse um cubo mágico. Então você tem todos os dados ali, você tem maneiras de girar esse cubo mágico. Eu, por exemplo, nunca consegui terminar um cubo mágico. Nunca estudei, porque tem os segredos, né? Que você tem que lembrar do movimento certo para saber que a posição X vai para Y com esse determinado movimento. Eu sempre tentei terminar para ver se eu era inteligente, que nem os caras que falam, não, esses caras inteligentes falam assim, cara, não, eu sou burro mesmo, cara. Ou TDAH, ou era outra vontade de fazer outra coisa, cara. Você ia, tentava aprender, não ia, cara. Não, e tem as competições que os caras olham, fecham o olho, conta o tempo e os caras terminam em 5 segundos, cara. Não consigo. Mas a tabela dinâmica é muito parecida com esse cubo mágico. Você tem todos os dados ali, que é a sua fonte de dados, mas se você não souber girar esse cubo mágico, você não vai conseguir completar a informação que você quer mostrar. Então, a tabela dinâmica, você vai trabalhar basicamente com 4, vou chamar de variáveis, ou 4 quadrantes. O quadrante de filtros, quadrante de linhas, quadrante de colunas e o quadrante de valores. Então, você precisa entender qual que é a lógica desses quadrantes, porque a partir do momento que você arrasta uma informação para esses quadrantes, a tabela dinâmica vai fazer um cálculo, vai fazer vai te dar um resultado. Vai te dar um resultado. Entendi. Então, com os mesmos dados, você consegue mostrar N visões, por isso que se chama tabela dinâmica. Porque você arrastou um campo para um lado, ele te deu outra visão, dinamicamente. Entendi. Então você precisa entender esse conceito básico da tabela dinâmica, como que os quadrantes se comportam entre si. Você entendeu isso, você faz qualquer tipo de análise. Entendi. É tipo como se fosse você tem todos os dados de uma forma estruturada, você joga para esse cara para ele poder cruzar esses dados e exibir da forma que você acha melhor. Exatamente. Sem precisar filtrar ali todas as colunas e linhas possíveis daquele negócio. Aí te dá um resultado específico que você quer. Exatamente. Ele vai agrupar, vai filtrar e vai falar, o resultado de tudo isso aqui é 30, porque tudo isso é 30. Exatamente. E aí, claro, entra os recursos mais avançados de segmentação de dados. Então, depois que você montou a sua tabela dinâmica, você já está preparado para deixar isso interativo. Então, você pode, por exemplo, eu tenho lá os dados de faturamento das filiais. Eu quero filtrar apenas uma filial agora. Isso ele vai fazer de forma dinâmica. Então, Entendi. A importância de estruturar os seus dados da maneira correta é essa. Tudo parte da estrutura de dados para você montar todo o seu relatório depois. Entendi. Então, não é apenas uma tabela ali que tem todas as colunas, que você coloca um filtro lá em cima e vai selecionando um a um. Não. Ele fica mais agrupado, uma forma visual mais centralizada ali no que você quer de verdade. A tabela dinâmica ela vai te dar, inclusive, a opção de, se você quiser, mostrar tudo detalhado. Porque a tabela dinâmica ela é poderosa por causa disso, porque ela te deixa na sua mão o que você quer mostrar. Entendi. Se você quiser mostrar agrupado, você vai mostrar agrupado. Se você quiser mostrar detalhado, você vai mostrar detalhado. Então, o poder está nas suas mãos. Esse é o poder da tabela dinâmica. Você faz análise conforme o seu cenário. Saquei. Legal. Outra coisa legal que você falou é sobre os 3, né? Então, você falou basicamente do tabela de dados, dinâmica, isso eu queria e apresentação. Apresentação. A gente já falou dos dois. Estrutura de dados, cara. Isso é um tema muito importante para nossas aulas aqui do curso, porque depois que você começa a programar, você vai entrando mais a fundo lá, você vê que isso é o que muda muita coisa. Porque lá no comecinho que a gente é programador júnior, não dá muita bola. Vai. Só quer fazer funcionar, né?
Só que depois, lá na frente, cara, isso é decisivo, assim. O projeto ou não vai pra frente ou dá erro porque a estrutura foi feita errada e aí não tem como filtrar os dados, não tem como mesclar os dados, não dá pra fazer tabela dinâmica. E aí a linguagem, tudo tá feito, tudo que lá não dá pra desfazer, é difícil pra caramba. Então, a estrutura de dados, como é que você realmente estrutura os dados, né? Como é que você separa as coisas em tabelas, né? É muito importante, cara. Como é que é feito isso dentro do Excel? Quais são os tipos? Como é que você trabalha com isso lá? Cara, o Excel, ele é muito... como que eu posso dizer? Muito fácil de trabalhar nesse sentido, porque, por exemplo, é totalmente diferente de você criar uma tabela lá num banco Oracle, você vai ter que tipar a coluna e tudo mais. No Excel não, você colocou um valor ali, tá ali. Não importa se ele é um número, se ele é uma data, se ele é um texto. Então, qual que é o cuidado que eu sempre falo para os meus alunos terem? Eu vou lá para o básico. A coluna é um ID, então você só pode ter ID aqui nessa coluna. Você não pode ter uma data aqui. Sim. Né? Então eu sempre faço, eu sempre dou esse macete ali para os meus alunos. Vocês querem saber se vocês estão fazendo uma tabela certa? O primeiro passo é perguntar para o registro da linha se ele é do tipo da coluna. Então, eu tenho um número aqui que a coluna é faturamento. Esse número aqui é um faturamento? Se não for um faturamento, já tem alguma coisa errada. Sim. Então, nesse sentido, não muda muito como a criação de outras tabelas. O que muda é que o Excel vai te deixar colocar qualquer coisa. Então, você vai ter que ter um cuidado dobrado, porque você não vai tomar um erro do Excel. O Excel vai deixar. Você vai ver lá na frente que alguma coisa na sua base está bagunçada. Exato. Do nada tem uma data cadastrada diferente, ele aceita. Ele aceita. E aí vai filtrar, aparece lá 1 do 1 do 1 do 1 do 1. Exatamente. E aí você fala, cara, que número é esse? E aí, para achar esse número, você vai gastar um tempo. Exato. Esse é isso aí que, assim, que eu vou contar para vocês, pessoal. Lá quando a gente trabalhou junto, eu convertia muito o sistema feito em Excel para ASP3. O pessoal nem conhece o ASP3. Depois foi para Java, que começou a fazer transcrever esses sistemas em Excel para Java. E aí, cara, eu sofria demais, cara. Tinha milhões de abas. Cada aba tinha umas 4 tabelas dinâmicas e fazia e conectava no banco de dados, trazia dados. Cara, era bizarramente pesado, assim. Para abrir, o computador não abria. Sim. Então eu peguei um pouco de raiva do Excel. Eu sou bem... Normal. Eu não curto, cara. E aí, por isso eu não curti tanto, cara, tem muita coisa que eu fui esquecendo pra caramba. Aí, às vezes, eu vou fazer, cara, como é que faz mesmo esse negócio? Função, assim, cara, básica. Tá, como é que é o nome da função? Cara, concatenar, cara. Eu tive que pesquisar como é que concatenava. Cara, sabe? Sim. Às vezes existem no inglês ainda pro português. Exatamente. Dá uma confusão também. Dá uma confusão. Cara, sofri. Mas me conta um pouquinho, então, mais das funções, cara. Funções. O que é, para um programador júnior, tá entrando também, algumas funções ali que o pessoal tem que saber, obrigatoriamente tem que saber como é que funciona. Tá. A primeira coisa que eu vou falar é, você não vai saber todas as funções, nem que você queira. Tem muitos, né? Então, assim, o Excel já tem mais de 500 funções e continua crescendo porque eles vão atualizando, então vai entrando ali alguma função nova e assim por diante. Agora, existem funções que você vai utilizar independente da área que você estiver entrando. Então, funções como PROC-V, que agora tem as mais novas, né? PROC-X, ou as mais básicas, soma-C, a próprio C, né? Para fazer condições, isso você vai ter que saber. Então, é difícil listar quais são funções obrigatórias, né? Mas se eu tivesse que listar para você, cara, com certeza você vai usar essas, eu listaria para você, ó, PROC-V ou PROC-X, né? Porque é a nova versão que substitui o PROC-V. C, para justamente fazer aí a lógica de programação, vamos chamar assim, né? De fazer condições. Cs, que aí são vários Cs, né? Vários C. Soma-C e conte-C, tá? Pelo menos isso, você entendendo essas 5, você consegue entender a estrutura das funções e aí você consegue entender as outras. Legal. Né? E o Excel, ele tem, né, um facilitador bastante ali que você pode clicar lá no FX ali na barra de fórmulas que ele vai te dar
né, quais são os argumentos e o Isso. que ele vai retornar aquela função. Então, não sei como é que faz essa função, sei lá, escolher, tem a função escolher. Coloca lá escolher, ele vai te colocar lá quais são os argumentos da função escolher e o que essa função vai fazer. Então, isso é um facilitador. Mas se eu fosse listar as 5, ó, proc v, proc x, né? Soma c, c, conte c e c, no caso que eu falei no último, né? Soma, né? Soma também? Soma c, Soma c. Porque assim, o soma eu não tô nem considerando. Soma é soma. Soma é soma. É. Mas o soma c já entra uma condição, né? Eu vou somar caso um critério seja atendido. Então, assim, não tô nem considerando a soma, multiplicar, dividir. Isso daí tô entendendo como já entendido. Né? Já. É o primeiro grau, né? Primeiro grau. Nem é primeiro grau mais, é ensino agora, fundamental. Eu era do ensino médio, né? Ensino fundamental, ensino médio. Mudou tudo, já perdi Já tudo. não sei como é que é hoje. Legal. Agora vamos partir talvez para as perguntas mais avançadas para um nível pleno. Tipo assim, o cara já tá trabalhando, né? A pessoa programadora ele já tá trabalhando, já tá fazendo alguma coisa. Agora precisa ir um pouquinho mais a fundo. Então, tabela dinâmica já tem que saber, gráfico já tem que saber, as funções já tem que saber, estrutura de dados já tem que saber. A estrutura de dados no Excel é difícil. É fácil, você falou bem, fácil dar problema. Fácil dar problema. Qual que é o próximo passo? Dá pra pensar em ir? Eu acredito que, assim, os níveis de senioridade, se você falar em Excel, vai muito mais do problema que você consegue resolver sozinho do que de ferramentas em si que você sabe utilizar ali dentro do Excel. Claro que eu posso citar, Solver é uma ferramenta mais complexa para você fazer análise de dados mais complexas, você vai ter linguagem DAX, você vai ter Power Query dentro do Excel, então você tem diversas ferramentas. Mas eu acredito sinceramente que o nível de senioridade ali para o Excel é como você consegue resolver sozinho. Porque eu sempre digo que você tem N maneiras de chegar no mesmo resultado, né? Então, eu lembro das minhas primeiras planilhas, né? Eu tinha um trabalhão para chegar naquele resultado e hoje eu sei que se eu usasse 2 fórmulas eu chegava no mesmo resultado. Então, o teu nível de senioridade ele vai aumentando quando você começa a pensar fácil no Excel. Quando você começa a combinar os recursos que o Excel te disponibiliza para chegar numa solução mais fácil, numa solução mais performática. Eu acredito que esse é o nível de senioridade que você vai aumentando. Agora, com relação a ferramentas, digamos assim, que isso daí já é pleno para cima, ou já tá manjando já tá manjando. Você vai ter, né, como eu falei, Power Query, você vai ter Solver, você vai ter... Power Query é das ferramentas do Azure da vida lá, que você coloca? Não, é da Microsoft dentro do Excel, né? Tem desde a versão 2013. É antigo. O pessoal acha que é novo, mas tem desde a versão 2013. Mas não é VB. Não é as macros. Não é VB. Não é VB. Mas Power Query você vai conectar no banco, e vai gerar os SQL lá e vai conectar e trazer o dado. Conecta no banco, você importa arquivos, você pode conectar num site. Né? Você tem diversas conectores que você pode utilizar. Você pode fazer um ETL da vida, né? Limpar os seus dados, transformar os seus dados. Aquele fonte de dados, é isso? Tem. A fonte de dados lá que você conecta. Fonte de dados também, né? Também. Que mais que Mas você programa. Você escreve lá o select lá da vida? Não, você... Mapeia? Você mapeia, já é uma interface gráfica, né? Então, o Microsoft tenta facilitar sempre o máximo. Claro que você pode colocar instruções ali, que a gente chama, né? Ou de linguagem M, linguagem DAX ali, para aprimorar, digamos assim, as suas consultas. Mas aí eu já diria que você está num conhecimento avançado, talvez. Quase avançado. Muito provavelmente, na minha opinião, você não vai precisar de tudo isso para fazer o básico, digamos assim, das análises básicas. Muito difícil você vai usar. O máximo que você vai utilizar, assim, para começar é importação de arquivo, né? Quero conectar, sei lá, um relatório de vendas, que é como, relatório de vendas que vem, cada filial vem um arquivo. Você não vai ficar importando um a um. Você vai configurar ali uma pasta, isso aí você faz com cliques ali no Excel. Aí aquela pasta já conecta. Aquela pasta já conecta todos os arquivos, já junta tudo numa tabela só. Entendi. Então são meios que você vai tendo de chegar num resultado mais rápido. Entendi. Eu acho que eu não lembro de ter feito isso. Eu só conectei no banco. Aí, ó. Já é um tipo de conexão. Tá certo. Excel para arquivo mesmo, cara, e aí já...
cara, não quero mexer nisso. Não quero mexer nisso. Eu já avesso. Ih, mas tá muito mais fácil do que antigamente. Acho que era isso, cara. Eu sou velho, né? Então, era 2010 aí, talvez. Por aí. E o engraçado é que na época, e ainda até hoje, né? As empresas sempre estão com a versão defasada, né? Sempre agora veio agora não, né? Mas depois do Microsoft 365, até que beleza, tá todo mundo sempre na última versão. Mas eu lembro de ser 2013 e tá trabalhando na versão 2007, né? Então sempre teve essa defasagem assim das empresas também, né? Exato. Aí era tudo XLS, não tinha XLS até 2010, né? Até 2010 XLS. Caraca. Não, 2007, até 2007. Eu nem lembro, cara. Eu lembro que... Cara, quando começou a salvar em... XLSX daí. X, não tinha aqueles blocos de planilhas, uma coisa assim. Que era tipo um arquivo de planilhas. Não era só planilha. Tinha um salvamento diferente lá. Eu falei, cara, eu salvava nisso aí, ninguém conseguia abrir mais. Aí o cara pra frente não abria. Aí o cara salvava em 2010, eu acho. Cara, uma confusão nessas mudanças de versões que foi tenso, cara. É que na extensão XLSX, né? As versões antigas não conseguem abrir. Isso. Pode ser isso, então. Isso, Mas o arquivo sempre se chamou, né? Pasta de trabalho. Pasta de trabalho. Pasta de trabalho, é isso mesmo? O nome é o mesmo, mas a extensão mudou, né? Então, tá. da versão ali 2007 para 2010 é que teve a mudança. Então, as versões antigas não conseguem abrir a nova. Lembro do nome da extensão, tanta raiva que eu tenho, cara. Excel. É difícil, cara. Eu peguei muito ranço, cara. Eu não consigo gostar. Não, mas volte a utilizar, você vai gostar. Não, eu não quero. Eu uso Excel, trabalho com ele, faço as coisas que tem que fazer, mas me aprofundar e a fundo não, cara. Não... É muito engraçado, cara, porque eu fui pra uma área de dados, assim, sabe? Comecei a trabalhar com pesquisa operacional, que fazia... Não sei se já chegou a ver pesquisa operacional. Não. É matemática. Ele faz fórmulas para resolver problemas resolvíveis. Então você tem lá, um mapeamento, né, os dados em si, e você pode chegar a algumas soluções. Então você coloca restrições ali para ele poder chegar, para variáveis para poder... Sim, progressão matemática, né? É assim que chama? Operacional o nome pesquisa mesmo, operacional? Da matéria em si. Ah, tá. Eu conheço, não é pesquisada, eu conheço um nome que se chama, acho que é progressão linear. Eu acho que é parte dela, talvez. Ah, entendi. Porque daí você tem isso no solver, né, no Excel. Então, você falou do solver, eu acho que é por aí. Lá a gente usava, tinha um carinha que chamava Lindo. Acho que era Lindo ou Lingo, coisa assim. Não conheço. Só que qual que é a ideia, né? Você cria uma fórmula matemática mesmo, que aquilo vai tentar maximizar e diminuir os valores que você quer. Exatamente. Então é o solver. Então é programação... É programação linear? Programação, pesquisa operacional o nome da matéria. Não conheci por esse termo. Mas tem, porque daí você elenca todas as restrições que você tem, aí você coloca qual que é o objetivo, né? Que você pode maximizar, minimizar ou atingir uma meta. Isso. Né? Inclusive eu passei por um perrengue, porque o solver é muito bom, né? Mas, se eu não me engano, ele tem um limite de 256 restrições. Eu estava resolvendo um problema que passava desse número. Não lembro se era 256 agora, de cabeça eu não lembro. Mas tem um limite de restrições. Sim. Então, assim, tem um super potencial, mas dependendo do problema que você vai resolver, né, você vai precisar de uma ferramenta mais parruda. Sim. A gente fazia... Os dados a gente sempre tinha no Excel, então era muito dado de variável diferente de tempo, um monte de situações diferentes, e passava isso para programação, né? Só que os dados para você ver tinha que estar lá. E aí a primeira versão de tudo, assim, tipo assim, o grosso do negócio, que era tipo entender o que aquele problema ali poderia ser resolvido, não, tentar tirar algumas restrições lá que poderia ser colocado, mas não precisava, fazendo Excel. Então, fazendo Excel, deu certo, funcionou, agora vamos programar. E aí, transferia aquilo para programação e colocava lá 1 milhão de restrições da vida, e cenários, e dados, e inputs, e mudava aquilo, e mandava pro servidor, se vira aí. Cara, isso é muito legal. É muito tesão, cara. Eu falo pra muita gente, você gosta de matemática, vai ver pesquisa operacional, que é muito legal, cara. É muito top. Você vê, você fala, caraca, cara. A gente fazia pros trens lá. A gente foi trabalhar
na otimização de rota de trem. Ah, Lembra sim. que tinha o Faz todo EPX? sentido, porque daí você pega qual que é o depósito Cara, que eu tinha pego, qual que é o tudo, lugar que eu cara, entrego, qual é a tudo. melhor rota, né? Sim, faz todo De sentido. tempo, de volta, de prioridade de Nossa. trem, de maquinista, de rota, de o cara pra poder chegar lá no trecho pra poder trabalhar, cara. Uhum, Tinha exatamente. restrições bizarras, assim, sabe? De tempo. Tempo de chuva mesmo. Sim, Chuva, sim. se choveu, Clima, né? clima, a temperatura era maior, tinha que diminuir a velocidade. Então tinha N situações e jogava lá, ó, se vira. Cara, isso é muito legal. É muito legal. E aí rodava e voltava bem rapidinho. E era muito legal porque, assim, o pessoal fazia a programação nos trens, né? Então, basicamente, pra explicar pra vocês, a gente tem um trem que ele tem uma linha principal. Então, ele tá passando sozinho na linha ali. E aí, a cada 5, 10 quilômetros no máximo, tem uma linha desviada, que é tipo assim, tem aquela linha principal aqui e o cara pode parar do ladinho ali. Então, do ladinho é pra basicamente um trem parar aqui e outro trem vir, né? Passar Uhum, ao contrário dele. uhum. Então, isso é... A cada 10 quilômetros tem uma linha dessa. E, basicamente, nossa malha, ela é do centro-oeste ali, né? Que tem a soja, as grandes fabricação de grãos, que é basicamente isso. E tem que ir para o porto. Então, para descer do centro do país até o porto, que é geralmente uma descida, vem carregado e vem rápido. Vem no galeto. Vem no galete. E aí, para subir vazio para poder carregar de volta. Ah. Então, essa é a disputa. Tem que entregar bastante gente, mas eu tenho que também mandar trem lá para poder carregar. Exato. E aí tem um lugar no porto para poder esperar ali para poder receber. Tem N situações, né? N cenários. N cenários. Aí você pega todas essas variáveis, tá, qual que é a melhor situação do mundo? Eu mando esse cara aqui, para esse cara em tal lugar, manda esse aqui parar para poder esse aqui descer. O que eu vou fazer? Exatamente. E aí, o que os caras faziam? Os caras faziam isso no papel, cara. Tinha um papelzão com todas as linhas. Falavam assim, ó, Não horário dá, né? de manhã, esse cara aqui vai andar até aqui, vai parar. Desse cara aqui vai andar pra cá e vai parar. E os caras faziam no papel, que dava ali. E aí a gente falou, cara, não dá. Cara, é humanamente impossível, né? Assim, É muito dá pra cenário. você planejar, beleza, você vai planejar, mas como é que você, com o seu cérebro, né, digamos assim, vai pensar em qual é o melhor cenário para maximizar o lucro, sabendo que o trem X, né, vai faturar X por minuto se ele estiver no porto às X horas Exato. Então, cara, humanamente é impossível, você precisa de... E daí, tipo, você pega essa situação pra poder maximizar e fala, cara, tá, o que eu posso fazer? Tem tudo, cara, qualquer empresa tem alguma coisa pra fazer isso, cara. Tem. Pra Em todas as áreas. qualquer área, cara. Sim. Não existe uma empresa no mundo que não tenha algum gargalo de alguma coisa e fala assim, cara, vamos colocar isso aqui no Excel, num Solver. E, ó, tem cenário aqui, tipo, coisinhas básicas, assim, sabe? Sim. 5, 6 colunas, umas 4 restrições. Ó, esse aqui é o melhor cenário. Duvido que você faça planejamento na mão. Não faz. Não faz. Primeiro que você vai demorar muito tempo e você vai estar muito suscetível a erro e não encontrar a melhor solução. Não encontrar a melhor solução. Ele roda ali, cara, ele vai tentar encontrar todas as possibilidades, as melhores possibilidades possíveis. Exatamente. E aí te retorna e fala assim, cara, não ia pensar nisso. Não ia pensar. Exatamente. Exatamente. E aí você vai incrementando, coloca mais uma situação. E, cara, milhares de dólares e reais que se imaginar, é só por causa disso, cara. Exatamente. Gargalão. Só garantindo o melhor cenário ali, tirando o gargalo de algum processo, tirando o gargalo de algum recurso, sim. Nossa, isso daí você já tem uma oportunidade gigante em qualquer área que você aplicar. É muito legal, cara. E eu caí nesse negócio. Então eu não fiz engenharia, geralmente engenharia tem isso. E aí, ou ciência da computação também. Também. Mas análise não tem. Bacharelado em sistema de informação também não tem. Não. Eles não mexem nessa parte. A gente foi mais pra uma pegada de... Na minha época era C++. C++, cara. Eu fui da Javão já. Já peguei Javão. Ah, é? Peguei no Java já. Já mais pouquinho mais fácil. Eu não mexi com C, C++. Não fui pra esses caras, não. Eu tive aula de C e C++. Cara, cara é tenso, né? Nossa. C, cara, você começa, você cai na parada e vai pra C++. Cara, agora eu já nem lembro mais, né? Mas na época... eu mexi um pouquinho de C, só pra brincar. Mas não fui muito a fundo. Eu lembro que minha prova de C++ foi um joguinho também que eu construí. Caraca. Não consigo entender como que começa um jogo, cara. Cara, nossa, pior que lembrando aqui assim, agora é relativamente tranquilo, mas era uma questão de repetição, era um joguinho de uma
corrida com obstáculos infinito. Você ia até morrer. O dinossauro lá quando acaba a internet do Chrome? Ele fica pulando? É tipo isso, só que ele não ficava pulando. Você tinha 5 faixas de corrida, e daí eu gerava randomicamente obstáculos em 4 das faixas. Você tinha que ou subir ou descer. Era isso o jogo. Ah, entendi. E daí você ficava correndo, né, infinitamente. Pra direita. Correndo pra direita, exatamente, correndo pra direita. A pista, na verdade, você não ficava correndo, né? A pista que ficava andando, passando. Né? A pista que ficava andando. É tipo o Top Gear do Super Nintendo. E aí, a pista ficava passando, você ou subia ou descia. Era isso que você podia fazer. Okay. E aí, se você batesse, acabava. Fim de jogo. Que legal. Cara, eu não consigo nem pensar em como começar isso, cara. Juro. É que eu nunca fui a fundo pra jogos também. É que eu não gosto muito de jogar, cara. Sério? Sério, cara. Eu gostava... Aí comecei a dar uma enjoada e hoje em dia, cara, eu jogo com meus filhos assim, mas eu já tenho um limite. Ele vai indo e fala, cara, daqui pra frente eu não consigo mais nem prestar atenção. Minha cabeça vai pra pensar outra coisa e aí não consigo prestar atenção ali, cara. Não sou mais aquele, sabe aquele... Eu esqueço de piscar, meu olho começa a doer. Nossa. E aí eu me canso e já era, cara. Então é muito engraçado. Mas pra outras coisas, por exemplo, eu consigo ficar um tempão, cara. Parado, olhando assim, sabe? Pra ler, pra programar, pra escrever, coisa, então vai. Mas pra jogo, parei, cara. Não sei por quê. Acho que é perfil, né? Perfil. Mas acho que é idade também. Também, pode ser, também. Dá uma Ter jogado bem menos, realmente. Agora um cara que vai, tipo assim, quer ser um especialista em Excel, quer ser um cara descolado mesmo no trabalho pra Excel. O que o cara já tem que estar manjando, sabendo, programando? Cara, é polêmico. Porque o que acontece? Não necessariamente você precisa saber VBA, que é a linguagem de programação ali pro Excel, né, e pros aplicativos ali da Microsoft, né, que é o Visual Basic for Applications. Uhum. Porque depende muito do, como eu falei, né, depende muito da atividade que você vai fazer. Uhum. Então, assim, se você quer ser um especialista em Excel e saber de tudo Excel, você vai ter que saber de tudo Excel. Sim. Agora, se você quer, né, ser promovido na sua empresa, você precisa saber qual que é o tipo de atividade que vai te dar esse destaque na sua empresa. Né? É igual você, sei lá, aprender Python numa empresa que só trabalha com Java. Não faz sentido. Você vai, beleza, ter mais conhecimento, você vai saber mais lógica de programação, vai ampliar os seus horizontes, mas ali naquela empresa, se você quer ser promovido naquela empresa, né, não vai adiantar muito. Uhum. Então, com o Excel é a mesma coisa. Você precisa saber quais são as atividades que estão demandando mais, né, ficar atento nas oportunidades ali da empresa que você está, na área que você está, ou na área que você está buscando, na empresa que você está buscando, e buscar conhecer como resolver esses problemas. E o Excel, na real, é isso. Você vai usar Excel para resolver problemas. Para chegar em alguma análise, para chegar em alguma solução. O Excel tem que ser uma ferramenta para te ajudar. Se o Excel está te complicando, para de usar o Excel. O Excel não está sendo bom para você, entendeu? Sim. Legal. Mas assim, vamos tentar dar um exemplo. Se o cara, tipo assim, vamos dizer que o cara é muito bom em Excel. Certo. O cara teria que saber VBA, que eu acho que talvez seja obrigatório. Tem que programar ali pra saber umas coisas mais avançadinhas. E o que mais, assim? Tipo, o que dá pra... Eu tava pensando em algo com IA já, sabe? Que o pessoal já com 365 já tá indo. Ou não? Cara, é que agora tem o Copilot, né, da Microsoft. Eu queria chegar lá. Então, assim, já tá integrado. Então, assim, você... É bom? Oi? Funciona mesmo? Funciona mesmo. Assim, eu só fiz os testes, né, e vi vários vídeos de review. Né? Ainda não tá liberado para todo mundo. Mas é algo que eu imagino que esteja próximo aí de ser liberado para todo mundo, assim espero, né? Então, assim, mexer com IA hoje, na minha visão, é algo que vai ser obrigatório para todo mundo, independente da área que você está trabalhando. Exato. E o Copilot ali, nos exemplos que a gente vê, por exemplo, no próprio site da Microsoft, se você procurar, você vai ver lá um usuário pedindo para o Excel criar uma tabela dinâmica, que eu falei, né, com essa visão de dados, com esse campo, com o XPTO, com essa configuração, e sai pronto. Então, assim, não é que você precisa saber
IA. Você precisa talvez saber qual é o potencial do Excel para pedir para IA. Exato. Entendeu? Saber como pedir para IA, qual é a ferramenta que você, ou qual é a análise que você quer, qual é o resultado que você quer. Então, se você não conhecer os recursos que o Excel te disponibiliza, mesmo com a IA depois, talvez você se bata um pouco. Você tem que saber como é que funciona para pedir o certo, não tem jeito, né? Exatamente. Então, se você... e vamos falar, o cara é especialista em Excel, é o top das galáxias. Cara, você vai ter que estar continuamente aprendendo. Vai ser VBA, Power Query, tabela dinâmica, não vou nem citar, porque daí vai ser muito básico. Você vai ter que estar continuamente aprendendo todos os recursos do Excel. E são, não sei quantos são infinitos. São. Não sei, todo dia eu estou aprendendo coisa nova. Então, não dá para parar de estudar. Se você quer ser o especialista em Excel, o cara do Excel. Cara, você tem muito conteúdo para estudar e eu acho que você não vai chegar um dia que você vai falar, sei tudo de Excel. Cara, para mim isso não existe. É muita coisa, É muita coisa. Eu vejo alguns vídeos do seu canal lá, cara. Cara, não sei da onde que vem aquele conteúdo, cara, porque, cara, é muito genérico, sabe? Tipo, uma parada assim lá no fundo, caraca, tem isso no Excel, velho. Exato. Meu Deus, nem tinha parado pra pensar que existia algo assim, ou situação, sabe? E tem lá, cara, dá pra fazer. E dá pra fazer. E aí se você faz uma vez, cara, abre um novo mundinho ali pra você. Exatamente. E aí você fala, cara, então daí vai ver um problema, você tem mais uma ferramentinha pra poder pirar ali. Exatamente. É tipo, fazer uma analogia com Lego. A empresa Lego. Pô, a empresa Lego já fez lá os templates, você compra, sei lá, compra uma nave do Star Wars, monta, sei lá, vários templates que já vem na caixinha pronta. Mas se um cara pegar todas essas peças e criar um negócio que a Lego não fez, com as peças da Lego, é isso que o Excel te dá. Ele te dá inúmeras peças. Você vai poder montar a sua solução. Vai montando, cara. Desde que você conheça todas as peças que você tem. E é muito doido, cara. Porque é uma ferramenta muito aleatória, assim mesmo, cara. Então é bem legal de ver, né? E é caminho sem volta, né, cara? Você começa a trabalhar com dados. Não tem como fugir do Excel, cara. Não tem. Não tem como fugir. Por que a gente chamou você aqui? Tá certo. Porque a galera, cara, vai abrir o Excel, cara. Vai ter alguma coisa de Excel. Quanto mais longe você vai entrar na carreira ali, mais Excel vai ter. Exatamente. Não tem pra onde fugir. Exatamente. Todo programador vai ter uma estrutura de dados, tabela, de uma coisa. Fala, cara, temos que transformar isso aqui em sistema. A galera tá... Porque daí sempre assim começa, né? Não tem no sistema? Tem que exportar pra fazer um filtro, pra fazer não sei o que lá pra dar um resultado, pra não sei o que. A primeira pergunta que fazem, né? Dá pra exportar pra Excel? Dá pra exportar pra Excel. A primeira pergunta que fazem. Por quê? Porque é muito fácil manusear dados no Excel, né? Muito fácil, fácil. E, cara, tem faturamentos da empresa gigantescos, milhões feitos no Excel, cara. Que depende do Excel. Tirou o Excel, acabou a empresa. Caiu. Tem um sisteminha lá que vai fazer a nota fiscal, vai mandar pro governo. Mas se não tiver Excel pra filtrar e botar o dado na mão ali, o valor final de verdade, no sistema não tá feito. Isso quando não é a planilha que integra com o sistema. Tem. Faz e agora manda pra lá. Aí pega os dados e exporta. Tem. Cara, não sei quantos sistemas de Excel eu já fiz, cara. Conversão. Vamos ter uma planilhinha aqui, vamos sentar então, vamos entender. Aí lá tem 12 abas. Essas 12 abas, cada uma conecta em um banco diferente. Nossa. Faz a integração da empresa inteira ali na planilha, né? Exatamente, cara. E, cara, tem uns caras que são muito ninja no Excel, cara. Muito. Sempre numa empresa assim tem um cara lá que é o cara do Excel, né? Sempre tem o cara do Excel. Tem que ter o mago do Excel, né? Tem que ter o mago do Excel, cara. E, cara do céu, e muito engraçado, cara. Começa a explicar. Fala, vamos entender? Vamos. Então, o que acontece? Dia tal aconteceu tal coisa, que o sistema era assim, por causa disso a gente fez isso, e aí começa. Aí tá, beleza. Então, agora filtrado assim, assado, ó, tá dando... Agora o problema tá aqui. O problema é esse, porque né, que você vai lá e não filtra os dados, que o dado aqui lá vem de tal sistema, assim, aí começa. E aí então a gente fez uma outra aba que mescla isso, e isso aqui não vai para o sistema X. Mais um cálculo. Aí agora, como é que a gente faz tudo isso funcionar? Exatamente. Aí vamos pegar todas as fontes de dados, criar tabela, criar sistema, importação, tela de configuração. E é muito doido, cara. Esse é o ônus da ferramenta ser tão fácil de ser trabalhada, né? Porque aí você vai criando, e aí
É conforme a necessidade da empresa. Então, às vezes, a empresa passou por um momento que, pô, tinha aquela pessoa para fazer, aquela pessoa fez. Pô, não tira o mérito da pessoa. A pessoa fez, resolveu. Só que aí, por falta dessa instrução de como fazer da melhor forma, né, acaba acarretando em problemas futuros, que aí lá na frente a gente vai ter que parar para pensar, putz, mas por que isso está acontecendo, né? E aí a gente começa a levantar o storytelling, né? Nossa, lá no dia tal, aconteceu outra coisa. O sistema caiu, a gente tirou, exportou da base de dados para um Excel e integrou dessa forma e ficou assim. Sempre você vai encontrar vários casos. Sim, vários. Surgiu uma regra, essa regra não estava no sistema, o sistema não estava implementado, a gente teve que exportar. Cara, você não viu aí, recente, da pandemia, do Covid. Os caras relataram o número errado porque exportaram a planilha no modelo antigo e daí só pegou até a linha 85 mil e tanto. De tipo de casos? De casos, Caraca, sério? Puxa aí em algum lugar aí a notícia. O Excel. E aí eles culparam o Excel. Não foi o Excel que foi o culpado, foi o usuário. Microsoft, foi o usuário. Culparam a Microsoft. Falando, algumas headlines estavam lá. Excel erra em cálculo de casos de Covid. Cara. Aí eu falei, não é possível, né? Que eu falei, não, vou defender Excel, cara. Eu gosto do Excel, vou defender Excel. Eu fui entender. Não, o cara puxou todos os dados, né? Tava trabalhando com uma versão mais recente, beleza? Só que aí, ó, já fica um alerta aí pra você. Se você tá trabalhando com a versão mais recente e vai salvar na versão antiga, né? A extensão XLSX, a extensão XLS, a hora que você salva, ele já te dá um aviso. Só que a galera não lê os avisos, né? É next, né? É isso. O aviso que ele dá é muito claro. Ele fala assim, ó, a versão que você tá tentando salvar não suporta os dados das linhas XPTO pra frente. E aí o cara deu um ok, não viu e mandou isso. Foi isso que aconteceu. E aí ele cortou não sei quantos mil lá de registros. Porque a XLS tem 85 mil? 85.676 linhas, né? E aí a XLX tem 1 milhão, uma coisa 1 milhão, 1.024.000, alguma coisa assim. Já vai bizarro. Não, aí... Se você pegar na versão nova da célula 1 até a última linha e última coluna, você tem mais de 2 bilhões de células. Então... tem alguma coisa bem longa para poder utilizar. O difícil é você ter máquina para suportar tudo isso, né? Se você colocar um número 1 na célula 1, né, dar um Ctrl+C e tentar colar para a última linha e a última coluna, eu acho que o teu computador não vai aguentar. Trava, né? Eu acho que ele vai dar uma mensagem, primeiro que ele vai falar, ele primeiro avisa, que fala, cara, você está tentando fazer uma alteração que que deve demorar mais do que 1 minuto. Você tem certeza? Ele primeiro avisa isso. Aí se você der um ok, ele vai tentar fazer, mas nas máquinas normais aí provavelmente você vai tomar um erro de memória, excesso de memória, alguma coisa assim. A não ser que você tenha, sei lá quantos gigas de RAM aí pra rodar, né? Não sei. Mas acho que o Excel ele tem isso aí só pra poder dizer que tem, mas nem usa, né? Tudo isso. Não deve... Cara, eu nunca vi um caso de usar tudo isso. Coluna é difícil. Linha, beleza, né? Mas coluna... Linha até que vai. Coluna é difícil. Tem uma estrutura de dados em coluna desse tamanho, é muita loucura. Não, eu acho que não tem. Eu acho que não tem. O mais engraçado, cara, por exemplo, para você começar a mostrar pro pessoal o que é um banco de dados, o exemplo mais prático do mundo é uma planilha Excel. É isso. O que é uma tabela? Pega uma planilha Excel, abre ela, esquece as abas ali, não vou falar nem abas. O que se colocar ali na coluna, nas linhas, vai ser uma tabela no banco de dados. Exatamente. É isso. Aí você quer saber o que é 2 tabelas? É 2 planilhas Excel. E aí se você não coloca uma ligação entre elas, dizendo o que é uma coluna num lado, o que é uma coluna desse cara, o que é o mesmo dado, você não faz a ligação delas, são duas planilhas separadas, que tem dados completamente aleatórios, que elas não se conversam. É muito didático, né? Muito didático, cara. É bem tranquilo fazer isso. E não tem jeito, para você explicar uma tabela mais fácil, mas você abre o Excel e fala, o que Excel tem na tua máquina, não precisa instalar banco nenhum. Exatamente. Faz aqui a tabelinha, nome, CPF, RG, sexo, idade, lá. Esse aqui é teu dado, então coloca lá, Marco, Lucas, 16 anos, lá. Isso aqui são suas linhas. Duplas. Isso. E aí agora vamos criar uma tabelinha de pedido.
Então lá na tabelinha de usuário, lá tem o ID do Lucas, ID do Marco, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Exatamente. Agora tabela de pedidos. O que o Marco comprou? Comprou o produto X. Aí lá tem o ID. Qual que é o ID? O ID 1, que foi o Marco que comprou. Aí se vincula na tabela de cara lá e pronto. Tá feita a ligação. Feito. Banco de dados é só isso. Não precisa se incomodar com mais nada. É isso. Quase, só isso. É só isso. É só isso. E não, aí... para explicar para um iniciante é isso. Não tem porquê e além disso, talvez. E aí é muito prático, cara. E Excel é a base da economia. Cara, eu acho que, sinceramente, de usuário, de grana que é gastada para criar, manter e tal, no mínimo, na minha cabeça, uns 30% de qualquer empresa, cara. 30, 40 até por cento de grana de funcionário, de tempo de funcionário fazendo, de, assim, realmente de grana que a empresa investe, que passa por ali, sabe? Tipo, roda ali pra poder funcionar, cara. Porque sem Excel não vai, cara. Muita coisa de... Nem é se não ter no sistema, sabe? Tipo, eu tenho dados aqui, eu preciso criar uma outra coisa, preciso mesclar pra poder tentar ver se esse dado vai fazer sentido pra gente. Exato. E é isso, cara. Excel. Cara, Excel... Acho uns 30, 40, talvez. Nunca cheguei a pensar nisso, mas... cara, todas as áreas tem e toda empresa tem. Toda empresa tem. Tem jeito, cara. Seja Excel, seja outra ferramenta de planilha, mas tem. Tem que ter planilha. Tem que ter. Tem que ter planilha. Cara, pra gente aqui a gente usa bastante, cara. Bastante. Não usa, assim, heavy use de colocar ferramenta, VBA, programar, mas... Cara, todo mês tem uma planilhinha de relatório, reporte, custo, cara, tudo, faturamento, tá lá. Porque não tem jeito, cara, tem sistema pra fazer isso, tá lá o dado final, lá a fonte real, mas se quer cruzar, se quer colocar, tipo, várias colunas de todos os meses pra ter uma linha crescente, lá no final somar, e isso não dá pra fazer em relatório, é muito, muito custoso, né? Exato. Fazendo um relatório, pagar pra alguém desenvolver e tal, né? Então tá lá no Excelzão. Exatamente. É uma ferramenta muito, muito barata, né? Pra não... É muito barato. Pra você ignorar. Não tem como ignorar. É isso aí, ignorar. Não tem como, né? Cara, vamos pegar umas perguntas aqui boas. Ah, isso aqui é legal. Tem algum easter egg dentro do Excel? Tipo aquelas... Tipo do Clipper do Word? Olha, não, easter egg... Se tem, eu não conheço. Mas... Tinha, não tinha? Por exemplo, tem, por exemplo, você nunca, pelo menos até hoje, né, não consegue renomear uma aba para histórico. Histórico, não sei porque é uma palavra reservada ali, que você não consegue renomear uma aba para histórico. Isso, não. Histórico? Histórico. Se você tentar aí, você vai tomar um erro. Vai dizer que... Por quê? Não sei dizer. Não sei dizer. Então tem alguns fatos, né, curiosos do Excel. Teve uma versão lançada que inclusive dava erro de cálculo quando você tentava multiplicar, acho que era 88 vezes 77, não lembro, mas tem uma versão que a hora que você tentava fazer esse cálculo ele dava um resultado diferente. Do resultado real. O resultado real, exatamente. Se fazia na calculadora dava outro resultado e um resultado totalmente diferente. Não é arredondamento, não, era bem diferente. E aí, tiveram que lançar uma nova versão pra corrigir. E até hoje eu não sei também qual que foi o bug que aconteceu, que é só naquela conta, era só naquele valor. E o resto funcionava. E o resto funcionava. Cara, que aleatório isso. Ah, foi o programador que colocou um easter egg. Alguém colocou um ifzinho, não é possível. Cara. É eu que fiz ali. Cara, de conta, cara. De conta. Tem manchete aí. Excel faz a conta errada de multiplicação de... Se eu não me engano, era 88 vezes um outro número. 88 vezes algum outro número. Não sei porquê. Não sei porquê. Cara, que aleatório. Ah, cara, isso aqui é legal. Cara, hoje em dia tem muita gente querendo estudar dados. Que dados é o petróleo digital e tal. Tem a parte de IaaS, tem a parte de BI, tem tal. No final do dia, o pessoal não se liga que, cara, vai ter que abrir um Excel para filtrar muito dado. Para mandar para esses caras, para eles processarem e fazerem alguma coisa de programação, né? De estatística, de verdade. Sim. Você acha que
um cientista de dados, um data science da vida lá, o cara, ele é um desenvolvedor muito mais forte em Excel do que um Python, por exemplo? Ah, cara, é uma pergunta muito difícil. Muito difícil. É verdade. Mas o que eu posso dizer sobre Excel e análise de dados? Uhum. Você saber trabalhar com Excel é uma coisa, você saber fazer análise de dados é outra. Uhum. Por exemplo, posso pegar um tabelão de dados ali, de, sei lá, vários períodos de faturamento da empresa ou de projeção de vendas da empresa e colocar numa tabela dinâmica. Beleza, isso é uma coisa. Fazer uma análise de Monte Carlo ou fazer uma análise XPTO desses dados, você precisa saber como essa análise é montada. Uhum. Né? Então, é sempre o parzinho. Né? Você tem que saber a ferramenta e você tem que saber como analisar. Sim. Então, na minha visão, um cientista de dados vai muito mais na pegada de saber analisar dados e se ele souber Excel, pô, ele vai deslanchar. Porque daí ele vai aplicar o conhecimento que ele tem de análise de dados, que eu, por exemplo, não tenho. Eu não sei. Se você me falar da análise, nome XPTO, do nome da análise, putz, eu não sei qualquer regra para analisar esse caso. Mas se você falar para mim, eu preciso saber da média ponderada desse campo, pô, isso eu sei fazer no Excel. Uhum. Entendeu? Então, assim, se você tiver as duas áreas de conhecimento, cara, você vai deslanchar. Porque você vai ter um resultado rápido ali na análise, e você vai, né, de forma assertiva, dar o resultado daquela análise. Cara, e tem muita análise, cara. Tem muita variável diferente para analisar, muito dado, cara. Cara, estatístico, matemático mesmo, que é objetivo ali, direto. Cara, tudo que entra em tempo, e eu tenho uma raiva muito grande, cara. Por que os meses são 12, cara? Por que os dias são tão variáveis, tipo 31, 28? Cara, isso só confunde, cara. Põe 10 lá, velho. Põe 10, conta de 1 a 10, né? Puta, é muito mais fácil, cara. Então tudo isso, cara, multiplica pra caramba o tipo de cálculo, segundos é 60, cara. Nada faz sentido, cara. Aí eu não sei responder. Por que é assim, eu não sei, mas sempre tive a parte boa é que o Excel entende tudo isso, né? Essa é a parte boa. Sempre falo, cara, o mundo, ele é muito complexo e graças a Deus porque dá trabalho pra todo mundo. Porque programador, cara, pra começar a entrar na estrutura de dados, cara, booleano, primitivo da vida, e depois entra em data, cara, data, gente do céu, tem chão. Tem muita coisa pra se aprender em data, cara. Que dá muito problema. Dá muito problema. No Excel também dá muito problema, mas mais por falta de experiência da galera. Então, um macete já pra você, que vai trabalhar com data no Excel. Um dia no Excel equivale ao número 1. É bem fácil. Um dia é 1. Você quer saber quanto equivale uma hora? Você faz 1 dividido por 24. Ixi, eu não sabia disso aí já. Não. Então, você quer calcular horas, você vai fazer, né, 1 dividido por 24 é 1 hora. Então, com essa regrinha, você consegue, né, fazer a regra de 3 para qualquer data, qualquer número. Então, isso é legal no Excel, porque assim, você coloca... Tem um meme que você coloca lá, né, 1,5 e o Excel te fala, então você quer dizer 1 do 1 de 1900 ao meio-dia? Por quê? Porque 1 para ele é um dia e 0,5 seria mais 12 horas. E o primeiro dia do Excel é calculado lá em 1 do 1 de 1900. Isso, tem um também. Por isso que ele coloca 1 do 1 de 1900, 12 horas. O início, né? Início do calendário do Excel. E, nossa, isso dá muito problema quando a galera quer fazer controle de timesheet, né, de folha de ponto, folha a ponto, porque aí não entende como é que o Excel calcula horas e calcula datas. Você sabendo esse macete, você já deixou de ter algumas dores de cabeça aí, tá? Dá então, confusão isso aí. Número 1 é um dia pro Excel. Pronto. Entendi. Cara, eu não vou lembrar disso. Vou esquecer. Chega lá, formata a data em data. Campo em data. E aí, mesmo assim, dá muita confusão. Aí porque tem o segundo, tem os minutos. Aí, nossa, cara, eu trabalhei um pouco pros Estados Unidos. Deixo uns 3 anos pra lá. Os formato dias ao americano. contrário. Cara do céu, como dava confusão isso na minha cabeça. Sim. Juro, cara, era 2 segundos olhando pra data.
E Eu falo assim, calculando cara, na mente que dia é e que mesmo? mês é isso. É, exatamente, é mês primeiro, dia primeiro. Aí eu olhava 2/1 de 2011, cara. Falei, cara, é 2 de janeiro? Não, é É fevereiro, dia... 1º de fevereiro? Cara, que É confusão. 2011 mesmo? É. Cara, muito confuso, cara. Cabeça Não, não gira. é costume, né? Pra eles, É eles olham o normal. nosso formato e falam, nossa, que doido. O formato dele é um pouquinho melhor, mas o melhor ainda é o ano, mês e dia, né? Pra, Coordenação, pra tudo. é, E daí, pra leitura, pra mim, sempre vai ser o brasileiro mesmo. pra Dia, mês, leitura ano. total, dia, mês, ano. Nossa senhora. Você entender como que os caras não têm isso. E aí o formato também, a hora de pós-almoço, né? Antes é EM e PM. O AMPM, né? Uhum. Cara, que confusão também dava isso, cara. Eu nunca sabia. Aí lá tem, né? Sempre tem uma... Aí você coloca a coluna, formata ela certa, aparece. Formata, ela certa, aparece. Sim. E aí, nossa, cara, e aí por que acontecia? Os dados vinham pra cá e o meu computador tava Em português. em português E os dados no formato americano. Né? americano, cara. E aí não tava confirmado certinho, e cara, sofria, sempre sofria. Tinha alguma coisinha que dava cagada. Pra galera que vai trabalhar, né, pra fora, assim, porque agora tá bem mais comum, cara, deixa o idioma setado no idioma que você tá trabalhando. Porque É. isso vai evitar aí alguns problemas. Vamos assim, mas ele tinha que formatar o Windows, né? Então, mas na Mudar. configuração de idioma do Windows, né, Mas você ele troca. não converte total, assim, cara. É melhor, tipo assim, instalar sem o português, sabe? Pode ser, pode ser. E aí deixar ele tudo setado bonitinho, porque dele ele dava menos problema, cara. Pode ser uma opção, né? Pode ser uma estratégia. Falando, eu não vou nem instalar nada em português. Pode Exato. Porque não ia, cara. Nossa, que confusão que era. Cara, qual que é a pior gafe que você já viu que a galera comete sempre e você tem uma dica pra não fazer também o mesmo erro? Cara, olha só. Sabe aquela situação em que você vai apresentar o produto ou vai apresentar o sistema da erro? Sim. É isso que você não pode Nossa, fazer no Excel. várias vezes. Só que mais voltado ali para os números, né? Porque o que acontece? Você tem que saber, principalmente quando você vai entregar um relatório, vai entregar um dashboard, você tem que saber exatamente de onde está vindo aquele número. Porque se te perguntarem ali na hora, ou se te confrontarem daquele número que você está apresentando e você não souber responder, cara, você perdeu toda a credibilidade. É verdade. Então, assim, fez um relatório, fez uma análise, fez um dashboard, estuda a fonte de dados que você tirou isso, para você ter tudo na ponta da língua, né? As respostas de por que esse número tá 1000. Sei lá, eu peguei do sistema X com esse filtro, com essa informação, e lá tá somando 1000. Pronto. Exatamente. Às vezes é muito fácil você só saber que tá tendo lucro. Exatamente. Mas tá, mas daí o cara olha assim, mas cara, não pode tô tendo lucro, não tá pode errado, ser, não tá tô, errado. é. Acontece muito. Exatamente. E aí você tem que ter essa inteligência, digamos assim, de ir lá e esmiuçar o dado. Falar, peraí, não, será que não tem nada errado? Esse dado tá confiável, né? Apresentar sempre os dados de maneira confiável. Exato. Às vezes pode vir erro, mesmo que você, cara, tô trazendo de lá. Sim. Tipo, não tem muito pra onde mais ocorrer, né? Exatamente. Saber. Mas tem que você falar, cara, você tá vendo errado, então a fonte tá errada lá, assim, essa pra trás. Exatamente. Pode ser que tá errado Isso mesmo. pode ser até uma oportunidade de você apontar alguma falha de algum processo que não está sendo observado, né? Porque você fala, cara, o dado é esse, a ferramenta está me trazendo essas informações, né? É desse relatório, é desses arquivos aqui que a gente está puxando. Então, pode ser que isso, inclusive... Aí você vira o efeito. Você deixa de perder credibilidade, você ganha ainda mais. Fala, peraí, esse cara achou um furo aqui no nosso processo. Exato, cara. Isso é muito importante. O Elon Musk fala isso, cara. Quando ele vai entrevistar alguém, ele já deu uma entrevista falando sobre o processo de entrevista dele. E geralmente, cara, alguém que realmente sabe como resolver um problema, ele vai lá no final, cara. Às vezes alguém tá junto, que tipo, trabalhou, ajudou, ele vai em 1 nível, 2 níveis, 3 níveis, ali pra baixo ele não consegue mais ir, cara. Se o cara resolver o problema de verdade, ele vai até lá no final, porque é impossível você resolver um problema, saber de verdade, sem ir até o último, cara. Causa raiz. Né? Até a causa raiz, cara, não tem como.
Vai muito de encontro com a técnica lá dos 5 porquês, né? Você tem vários Porque... tipos de metodologias para chegar na causa raiz do problema. E isso, né, aí não é Excel, mas você vai aplicar isso também, né? Então, assim, faz parte do... 5 porquês e 7... que daí é outra técnica. Tem o 5W2H. 5W2H. 5W2H, aí tem os 5 porquês. Então, tem várias ferramentas, né, que você pode utilizar. Sim. Mas aplicando isso no Excel, né, cara, o porquê desse dado, o porquê dessa informação, é isso que você tem que saber. Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Que estar na ponta tem que da saber. língua. Tem que estar na ponta da língua. Senão, você vai continuar sempre sendo júnior. Exatamente. E o júnior não tem obrigação de saber. Exatamente. Você tá num nível ali que você tá aprendendo. Cara, é muita informação. É muita informação, né? Aí você não tem tanta responsabilidade. Uhum. Né? Mas se você quer ser promovido, você vai buscar isso, né? Então... E todo mundo quer ganhar mais. Exato. E ganhar mais é assumir responsabilidade, se aprofundar no conhecimento, estudar, Exatamente. saber de verdade o negócio. Que é o mais difícil, é legal a gente falar sobre Excel e tal, Sim. mas ainda tem um negócio da empresa. Exatamente. É muito longo, cara. Tem algumas empresas que têm umas coisas complicadas. Exatamente. E realmente complicadas mesmo, né? De você se aprofundar. De porque entender às vezes a operação, entender os produtos, os clientes. Exato. E isso faz parte da carreira. Você precisa saber disso para alavancar a sua carreira. Uhum. Não é só a parte técnica. Né? Quanto mais complicadinho o negócio da empresa, mais dinheiro se ganha. Isso é um fato. Exatamente. Então, quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha. Exatamente. Você trabalha numa empresa que vende água sanitária, que é tipo um produto que tem um negócio que lá, cara, não tem muito pra você correr. Tipo assim, é uma planilha que tem um estoque, tem um custo e vai embora. Agora, se tem uma empresa que é tipo de bancária, que tem N regras, N situações, tem N clientes, tem N variáveis, N processos, cada vez mais, cara, tudo isso conversar e funcionar é super complexo. Sim. Mas, inclusive, no cenário da água sanitária, né? Você tem o estoque, beleza, mas aí você vai para a logística. Como é que eu distribuo isso para os meus clientes? Vai piorando. Aí você vai para o marketing. Peraí, como é que eu direciono a minha verba orçamentária para o marketing? Aí você vai para o RH. Peraí, como é que estão os meus colaboradores? Exato. Aí você, cara, toda empresa vai ter todas as áreas. Todas as áreas são regras, né? E vai ter no Excel também feito em algum lugarzinho para poder funcionar. Exatamente. E o mais legal é que chega um momento que o Excel, não é que ele não supra, mas o grande problema do Excel é que ele vai estar na cabeça de alguém. Vai estar num arquivo separado. E isso não é bom no final das contas. Isso é verdade. É risco. Uhum. Então, ele é completamente obrigatório e necessário, mas tem que tomar muito cuidado, né? Tem que saber dosar aonde que fica as coisas. E isso é um ponto bastante importante a gente avisar, que assim como documentações de projetos, de sistemas que a gente fala, cadê a documentação? Não tem. Tá na cabeça do cara. Falando com ela. Pô, o cara saiu da empresa, e daí? O sistema para de funcionar? Para de funcionar. É complicado. A mesma coisa vale como boa prática que eu sugiro que você faça para uma planilha, que eu faço para as minhas, coloca numa aba lá o histórico ou um manual, digamos assim, do que você fez nessa planilha. Eu puxei os dados desse sistema, a tabela dinâmica faz isso, o resultado é fazendo essa conta, nem que seja de maneira resumida, mas pelo menos na minha cabeça, eu entendo que você não tem que ficar dono da planilha eternamente. Exato. Sabe? A planilha do Iera. Pô, não tem essa coisa de planilha da pessoa, não tem a planilha do fulano. Exato. Pô, é a planilha da empresa. Se você sair dali, cara, você tem que ter proporcionado uma solução que vai funcionar independente de você. Exato. Né? A empresa ali que eu voltei em 2019, que eu tava comentando, cara, foi muito legal eu voltar e o pessoal chega, cara, tá vendo essa planilha aqui? Eu ainda tô usando. Né? Então, assim, de 3 anos que eu já tinha saído e o pessoal continua usando. Legal, né? Não é um problema, né? E isso, pra mim, na minha cabeça, mostra maturidade. Você não quer que a empresa dependa de você. Exato. A empresa não tem que depender de você. Não. Né? Até porque você tem que deixar o negócio rodando. Isso, na minha cabeça, mostra maturidade que você está pronto para subir de nível. Uhum. Porque se a empresa depende para você
para aquilo, você vai ficar naquilo para sempre. Exatamente, você nunca vai subir. Você nunca vai subir. Você nunca vai tomar outras situações, nunca vai gerenciar pessoas, nunca vai ser responsável por nada. Exatamente. Você tá fazendo Excelzinho ali na mesma coisinha pra sempre. Na minha visão, você tem que usar o Excel como um trampolim. Você Isso vai aí. usar para subir na sua carreira. E a não ser que você queira abrir uma empresa de Excel e fazer consultoria em Excel. Aí beleza, aí você vai ficar ali nisso para sempre, mas daí você vai gerenciar, tem que vai vender, gerenciar a equipe e tudo mais. Cliente. No dia a dia ali, no normal, digamos assim, eu acho que você tem que usar o Excel como um trampolim para sua carreira, para você ser promovido. Exato. Para você resolver problemas, pegar experiência, né, maturidade, inteligência emocional, inteligência de hard skill, inteligência lógica e usar isso a seu favor para ser promovido para seja lá para uma vaga de desenvolvedor, né, ou para uma área que você está querendo ir. A minha visão é para isso que você vai usar o Excel. E cara, é por isso que a gente trouxe você aqui para mostrar a importância disso. Cara, inevitavelmente, se você manja bem de Excel, você consegue alavancar a carreira de verdade. Sim. Porque você vai ser mais produtivo, você vai ter um resultado melhor, você vai saber fazer análises mais preditivas, agrupamento de dados, e em algum momento, em alguma área, se você sabe, alguém vai te dar essa oportunidade. Com certeza. E sempre aparece, cara. Sempre aparece. Não tem jeito. Se tá preparado, vai aparecer alguma coisa. Exatamente. Vai piscar ali. Sempre aparece, mas é importante, né? Sabe a teoria do carro vermelho, né? Então. Por exemplo, você saiu de casa hoje? Não, hoje não. Saí ontem. Ali, sim. Beleza. Quantos carros vermelhos você viu na rua? Cara, não vou lembrar, velho. Então, a gente não lembra. Mas se eu te falasse que dessa vez que você fosse sair de casa, eu te desse lá R$1.000 por carro vermelho que você viu. Putz. Saberia me dizer, né, na próxima vez, quantos carros vermelhos você viu? Meu Deus, eu ia caçar carro. Exatamente. Você tem que estar atento, assim são as oportunidades. As oportunidades estão ali passando. Mas se você está só no seu mundinho ali e fazendo as suas planilhazinhas, vamos chamar assim, né? Fazendo suas planilhazinhas e não está prestando atenção na oportunidade, pode ser numa outra área, numa outra equipe. Cara, você tem que estar atento. Tem que estar atento. Tem que ficar divulgando, tem que ficar mostrando, tem que ser proativo. Network faz parte, proatividade faz parte, comunicação faz parte, né? É claro que a gente sempre reconhece a habilidade técnica. Se você tem, cara, você vai ser reconhecido por isso. Mas, hoje, cada vez mais a gente precisa tanto de soft skill quanto de hard skill. Exato. Então, você precisa estar atento às oportunidades. Né? Eu lembro que eu gosto, e eu ainda continuo fazendo isso, eu fico procurando, posso te ajudar em alguma planilha? Eu vejo alguém mexendo numa planilha, eu falei, cara, o que você está fazendo aí? Acho que eu posso te ajudar. Exato. Cara, por quê? Porque isso gera oportunidade. Você tem que estar sempre gerando oportunidade para você, né? E, cara, inevitavelmente, sempre tem pessoas que vão vir atrás de você assim, Lucas, cara, tô com... Travou aqui. Travou. Tem alguma ideia? Me ajude, se vai explicar. E aí, na explicação, você às vezes já conseguiu ter uma ideia diferente, mas só de ter alguém que tá ali pra te ajudar, que conhece também e tal, tá disposto. Exato. Cara, isso gera network que você falou, isso é transferido de empresas. Então, a pessoa vai pra cá, vai pra lá fala, cara, tem uma pessoa ideal pra essa vaga aí, cara. Ainda mais no mundo de TI, né, cara? Nossa, é muito ouvinte de codorna, cara. Exato. Ouvinte de codorna, todo mundo se conhece. É muito louco. Cara, eu sempre falo assim, se não fosse o Iano, que a gente conhece, já o Iano, terceira vez aqui falando o Iano. Se não fosse Iano, eu não estaria na TI, não teria entrado na vaga que eu entrei, talvez estaria na TI, mas em outro lugar, fazendo outra coisa. Não teria conhecido o Nirod, que é o CEO do grupo. Não teria aqui hoje, a gente não estaria conversando. Network, cara. É isso. É chave. Faz parte do negócio. E, cara, pra júnior, cara, é um negócio, a gente era júnior, cara, a gente sabia. É muito difícil, cara. Demora pra você pegar a lógica de que tem que fazer. Então, tem que ter alguém, a gente fala assim, gente, faça isso. Exatamente. Dá o caminho das pedras, né? Dá o caminho. Porque não é fácil mesmo. Então, tem que ter alguém pra... Não é fácil. Fala assim, confia que é isso, que vai funcionar. Sim. É difícil fazer, mas vai tentando, vai melhorando. Não é a primeira vez que vai fazer perfeito. Então, conecta as pessoas no LinkedIn, ajuda o pessoal na empresa. Exatamente. Fique disposto. Exatamente. Porque cresce. Cara, acho que não fazem 2 meses
Um cara veio me falar comigo ali no workchat, cara, eu tô com uma dúvida de Excel aqui, falaram que você manja. Cara, não sei quem falou pra ele, não conheço a pessoa, mas tô lá disponível. A Sim, cara. ideia é a gente sempre tá se ajudando, porque no final das contas é mais uma pessoa, mais uma oportunidade que eu ajudei a crescer e que no futuro ela pode me ajudar também. Exato, cara. Com certeza. E é visível, cara. Sempre tem uma coisinha que você faz bem, que você gosta de fazer, que fala assim, cara, o Marco Uhum. é esse cara. Exatamente. Sempre tem, cara. Muito legal. Isso é muito top. Cara, pra finalizar a nossa conversa aqui, a gente sempre tá, como qualquer outro podcast do mundo, sempre tem uma frase de efeito, um negócio assim. A nossa é o seguinte, vai ficar meio manjado porque tu não vai saber já antes do Tá. podcast, mas você é novo ainda, você tá... Ok, eu vou ouvir pela primeira vez. Então. Tá. Por que você faz o que você faz? Por que eu faço o que eu faço? Difícil, né? É difícil, né? Primeiro porque eu gosto muito, Sim. né? E, assim, isso facilita bastante, você fazer algo que você gosta. Mas, segundo, eu acho que mais voltado pro canal, é porque a minha intenção é de ajudar pessoas. Boa. Então, boa. o meu objetivo é ajudar pessoas. E é um negócio que depois que você é picado, né? Alguém fala assim, cara, massa esse vídeo. Massa esse conteúdo. Cara, Obrigado. não tem melhor sensação Putz, que ver um cara. comentário lá e falar, cara, você resolveu minha vida. Uhum. Cara, nossa. É muito foda, muito né? top. Aí já era. Aí Aí ferrou. Aí você vai ter que fazer de volta, fazer outro. Muito engraçado, porque acho que muita gente que não faz esse tipo de conteúdo acha que é por ego. É por se achar bom e tal. E é justamente o contrário, cara. Porque dá um trabalho bizarro. Nossa. Ninguém imagina que dá trabalho. Dá muita... Se fala assim, cara, não vou aguentar. Semana que vem de novo tem que fazer outra coisa, tem que estar lá, Exatamente. tem que estar disposto a fazer. Então, não é ego, cara. Não é. Sem contar que, assim, cara, eu não sou dono da verdade do Excel. Sim. Então, muitas vezes eu posso até errar. E o receio de ensinar algo errado é, nossa. É o pior medo que você tem, cara. Nossa, é bizarro. Cara, eu não posso ensinar algo errado pra pessoa. E eu já ouvi, e tem lá no YouTube, tem comentários, eu não excluo os comentários. Tem comentários, eu não faria dessa forma. Eu falei, cara, tudo bem. Né? Tem N formas de chegar na resolução ali do problema. Às vezes eu tô ensinando de uma forma, que foi a forma que eu aprendi, foi a forma que eu consegui aplicar, e você pode encontrar outra. Não tem problema. Agora, resolveu o problema? Pô, excelente, é isso que eu quero saber. Resolveu o problema? Total, cara. É isso. Total. Nossa. E o pessoal fala assim, tá, então se coloca à disposição pra gravar algo pro YouTube pra ter a validação de pessoas que você não conhece, cara. Nossa. E, cara, tem algumas pessoas que não gostam, cara. Realmente. Sempre vai ter. E tipo assim, não comenta e fala assim, cara, achei que ficou ruim. Achei que ficou... Você fala meio enrolado, cara. Já falaram assim no vídeo, sabe? Que às vezes eu ia gravar, ficava nervoso. Recebe feedbacks, né? Feedbacks, cara. Então, o ego, cara, é o menor deles, cara. Porque é muito... O ego é o mais destruído. É o mais destruído, cara. Dá medo que as pessoas vão falar sobre você. Vão pensar, fica gravandinho as coisinhas lá. Mas a galera que vê assim, pô, obrigado, foi legal, cara. Teve alguns vídeos já, falou assim, puta, cara, que conteúdo bom. Precisava... É legal que eu encontrei teu conteúdo agora pra isso, sabe? Numa fase de vida, num negócio, uma coisa que eu falei e tal, que você falou, que é a nossa vida, a nossa rotina, o nosso negócio. E às vezes é só uma ajudinha. A gente faz isso, né? Com várias pessoas também. Sim. Com outras pessoas que criam conteúdo, que criam. No final do dia, todo mundo tem que ensinar alguma coisa pra alguém. Exatamente. E você vai pegar ou de você, ou de mim, ou de alguém. Vai estar lá. A gente vai atrás disso, não tem jeito, né? E às vezes a gente acha que a gente tá ensinando, tipo, não vou ensinar isso que é muito simples. Mas às vezes é dessa resposta que a pessoa tá precisando. Exatamente, cara. Eu já tive muito problema com isso. Cara, não vou ensinar isso porque isso é tão básico, vou chamar assim. Que você tá com a experiência de que a pessoa não tem. E aí, às vezes, você acaba na maldição lá do conhecimento. Maldição do conhecimento. Que é o quê? Achar que o que você sabe é tão trivial que você nem explica. É muito louco. E pra quem tá começando, principalmente, são informações
valiosíssimas, que é o que muda o negócio. Ele fala, cara, nossa, entendi, cara. Entendi. E é muito isso, que é muito verdade. A repetição também. A repetição, exatamente. Tipo, ensinei tal coisa, cara, passa um ano, ensina de novo. Porque a galera que entrou, tá nova agora, ela não vai voltar lá atrás. Cara. Não tem como. Todo dia tem. E é muita gente. Muita gente. É né? muita gente. No online. Então, assim, na internet hoje, todo dia tem gente nova. Todo dia tem gente entrando no mercado de trabalho. Todo dia tem gente se formando. Todo dia tem gente pesquisando conteúdo novo, ou o mesmo conteúdo, né? Cara, você tem que estar sempre disposto ali a ajudar mesmo. Muito. Responder comentário. Nossa, o que eu respondi de comentário? Você também, né? Nossa. Na vida, nossa. Hoje eu confesso que não tô conseguindo dar conta de todos. Então, mas sempre que possível eu tô lá respondendo. Exato. Né? Até o primeiro ano ali do canal eu respondi a todos 100%. Todos 100%. Aí, agora que tá tendo um pouquinho mais de gente, fica complicado porque tem algumas perguntas eu respondendo mesmo, eu respondendo. Criando ali, não tem equipe ainda, né? Não tem toda essa estrutura ainda, né? Quem sabe na frente, mas então os comentários as respostas são minhas mesmo, tá? Sim. A gente responde também, eu e o Roger, bastante. Tem muitas perguntas que às vezes não tem muito a ver, às vezes, com o conteúdo do vídeo. E às vezes o pessoal vê o vídeo e pergunta uma coisa lá pra frente, sabe? Entendi. E aí, tipo, é difícil responder, porque cara, aprofunda num outro tópico, daí a pessoa que vai ler também não vai entender. Porque vai ter um outro viés, né? Outro viés, então mas a gente sempre dá, às vezes o gostei também, fala, gostei do vídeo. Tipo assim, a pessoa não quer uma resposta, né? Então tem, cara, é muito comentário. Mas tem comentário que, tipo, faz muito sentido. Naquele vídeo lá a gente responde mais, né? Um texto maior pra tentar dar um contexto e tal. Vê tal coisa, se é assim assado. Faz sentido a pergunta. Obrigado pelo comentário. Já mudar pro próximo. Sim. Então, e dá um trabalhinho, cara. Bastante tempo. Trabalhão. Cara, muito obrigado, Lucas, por você ter aceito esse convite. Por favor, gente, vão lá. Iera Explica. Pesquisa no YouTube aqui que você vai descobrir esse canal e vai gostar muito do conteúdo, porque vai ser importante para tua carreira de desenvolvimento. Se você é júnior, pleno ou sênior, tem conteúdo lá para todo mundo, para todos os níveis. Cara, muito obrigado pelo convite. É uma honra e numa dessas a gente faz uma segunda volta, um retorno. Com certeza. É só chamar, eu tô aqui. E a gente tá já conversando há muito tempo sobre trazer um conteúdo de Excel para a plataforma, né? Vamos lá, hein? Vamos gravar. Vamos gravar. E esse conteúdo vai ser especial para ensinar essa base para vocês, tá? Então, é muito voltada para a programação. Não é voltado para Excel, digamos assim, para uso profissional numa empresa, né? Mas é meio que para tentar mostrar para vocês o que dá para fazer como programador, o Excel é útil para vocês. Beleza? Muito obrigado, gente. Abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais.